Juscelino tá comentando que o Diniz está experimental demais esse início de ano. Tô achando o elenco do Fluminense curto. Se o Diniz acertar, dá para levar para o ano, mas precisavam de zagueiros. Com certeza. Foi uma crítica que eu fiz. E tem um zagueiro que também tá de saída, que é o David Braz. Parece que tá acertando com o Sport, vai ser titular lá na equipe do Sport. E ele fez uma mexida, inclusive, no jogo contra o Flamengo, que vai muito ao encontro do que você tá falando, que foi escalar, por exemplo, o Alexander de lateral direito. Foi ali que, para mim, ele perdeu o jogo contra o Flamengo. Mas colocar um lateral esquerdo, que nunca, eu posso estar completamente equivocado, mas sempre que eu acompanho o Alexander, até mesmo na base, eu nunca vi ele jogar de lateral direito. Já vi Destro jogar na lateral esquerda, a gente teve o caso do Júnior no Flamengo, né, um jogador histórico. Mais recentemente, obviamente, com muito, mas muito menos qualidade. A gente teve o Zeca, que jogava como lateral direito, esquerdo sendo destro, mas não é muito comum o canhoto jogar como lateral direito. E vai muito ao encontro do que você disse. É um cara que tem as suas convicções. Para mim, é um grande treinador, isso aqui é inegável. Os preceitos dele de jogo também vão muito parecidos com o que eu acredito, que é ter a posse de bola. Só que também não é a qualquer custo, né? Não dá para ter a posse de bola todo o tempo do jogo e você ter uma equipe que está longe do gol, por exemplo. O jogo contra o Vasco da Gama, o Fluminense empatou por 0-0, jogo cheio de polêmicas, mas pouco atacou a área do Vasco, pouco conseguiu chegar até a área adversária. Então, há momentos que você tem que ter variações, e aí para mim é onde peca o Diniz. A teimosia dele fez com que ele fosse campeão da América, mas ao mesmo tempo a teimosia dele fez com que ele perdesse o Campeonato Brasileiro com São Paulo, fez com que ele fizesse com que o Vasco não subisse, apesar de ter um início de ano bom, um início de trabalho bom com o Vasco na Série B, fez um trabalho muito ruim no Santos, então precisa ter um pouco mais de maleabilidade nas suas convicções. Só que faz parte, todo treinador tem convicções e isso está no pacote quando você contrata um cara com umas convicções tão bem definidas assim. O Thiago Santos foi sim um bom zagueiro, se tornou sim uma boa opção de um bom zagueiro, tem uma recomposição muito rápida, tem uma boa saída sem ser tão pressionado assim na última linha, na primeira fase ali de construção. E foi um mérito também, por exemplo, do Diniz, de ter enxergado que, como primeiro volante, ele não tinha muito poder de giro, não conseguia se desmarcar tanto, e recuou, assim como recuou o Felipe Melo, assim como colocou o Caio Paulista na lateral esquerda, assim como colocou o Caio Henrique na lateral esquerda. Então, são situações positivas e negativas do combo do Fernando Diniz. O Carlos Alberto tá lembrando aqui que o Mazinho jogava de lateral esquerdo e direito. Pois é, também um pouco mais antigo, pai do Thiago Alcântara, que eu não vi o Mazinho jogar, mas todo mundo que eu converso diz que o Thiago joga ainda mais do que o Mazinho, que já jogava muita bola. Mais um lateral. O Gustavo Corrêa tá dizendo que acha que o Flu tirou um peso nas costas e deve se defender com a bola nos pés. E aí, para que zagueiros? Penso que é a ideia do Diniz. Pois é, mas quando você, por exemplo, enfrenta uma equipe como o Flamengo, como foi na Taça Guanabara, você tira o zagueiro, como ficou em algum momento foi o André e o Thiago Santos, e você perde o jogo, você perde proteção na frente e você não tem zagueiros para dar função, né? Precisa ter um zagueiro de origem, e aí vai precisar contratar, a janela já está acabando, não sei se o Fluminense vai fazer alguma contratação para essa posição. Então, chegou a hora do Fluminense virar a chave, é um momento que o Tricolor sabe que é importante. O Fluminense é o atual bicampeão do Campeonato Carioca, 2 vezes em cima do Flamengo, e tem jogadores grandes para... Opa, quase levei o microfone aqui. Tem jogadores grandes para conquistar essa competição, para fazer essa virada de chave, mas vai passar muito aí pelo trabalho do técnico Fernando Diniz e que ele tenha um pouco mais de bom senso, né, nas suas mexidas, porque eu acho que nessa Taça Guanabara ele inventou muito.